Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Biologia. Desta vez pessoal, a gente vai dar aqui dois processos novos, não é? E que pronto, já não estão muito relacionados com a parte dos transportes, mas também podemos conectar, ok? Pronto, então, o que é que eu ia dizer? Sim, só uma coisa, antes de continuar, aproveitem quando estamos a dar os animais, os seres heterotóficos. Aproveitem, vamos relaxar. Depois quando chegarmos às plantinhas, não é? Pronto, só estamos a avisar. Agora os animais, não é? Pronto. Pronto. Então, os dois processos que a gente vai dar é a endocitose e a exocitose. Ok? Pronto. E pessoal, é tão simples quanto isso. Espera aí, é tão simples. Ok? Pessoal, onde é que a gente já ouviu falar de endo e exo? Endotérmico e exotérmica, química, lembram-se? Pronto, variação de entalpia, etc. Não é? Ora bem, então, ah, isto significa, isto significa que a endocitose é entrada e exocitose é saída, ok? Endo, entrada, exo, saída, ok? Pronto, lembram-se quando a endocitose era quando o resultado da variação de entalpia era positiva e a exocitose é quando o resultado da variação de entalpia era negativa. Pronto. Então, basicamente a endocitose e a exocitose é basicamente. Imaginem. Basicamente a endocitose é basicamente a entrada de macromoléculas através das vesículas. Através de vesículas, ok? Pronto, isso é a endocitose. E a exocitose é a saída de macromoléculas através de vesículas, ok? Pronto, mas vamos falar mais da endocitose. Primeiro vamos começar com a endocitose. Ora bem, a endocitose é um processo que permite o transporte de substâncias do meio extracelular para o meio intercelular, através de quê? De vesículas limitadas por membranas a que se dá o nome de vesículas de endocitose ou endocíticas, ok? Estas são formadas por uma invaginação da membrana plasmática, seguida de uma fusão e separação de um segmento da mesma, ok? Pronto. Portanto, eu não sei se vocês perceberam, mas basicamente há três tipos de endocitose. Portanto, a gente já viu que a endocitose funciona segundo vesículas, não é? Por vesículas, e por isso a gente vai dar aqui quais são os três tipos de endocitose. Mas basicamente a endocitose temos primeiro a fagocitose. Então, estamos a falar dos três tipos de endocitose. Portanto, o primeiro tipo é a fagocitose, que é basicamente quando os pseudópodes englobam partículas sólidas. Ok? Espera aí. Portanto, pessoal, a gente consegue ver neste vídeo basicamente um pseudópodo é a englobar uma partícula sólida, ou seja, neste caso uma bactéria. Portanto, portanto agora ele está preso e, portanto, isto é fagocitose, ok? Eu acho isto muito engraçado. É basicamente tipo, são basicamente glóbulos brancos ingerindo bactérias. Isto é fagocitose. E fagocitose é endocitose. Porquê é que é endocitose? Porque o glóbulo branco está a fazer com que a bactéria entre no seu corpo, não é? E portanto, como é um processo de entrada, é endocitose. Ok? Pronto. Depois, isto é o primeiro tipo de endocitose. O segundo tipo é pinocitose. E a pinocitose é quando as vesículas aglomeram gotículas de fluido extracelular. Ok? Portanto, quando aparece um certo solvente, né, na parte extracelular, as vesículas aglomeram essas gotículas. Isso é basicamente a pinocitose, não há muito a falar. Ah, é basicamente isso. E depois existe o terceiro tipo, que é a endocitose mediada por receptores. É quando existem proteínas receptoras na membrana que se ligam especificamente a moléculas do exterior da célula. Ok? Portanto, é quando as proteínas que falámos na aula passada, no caso as receptoras, não é? Portanto, ligam-se especificamente à molécula do exterior da célula, seja H2O, seja. Pronto.
É quando as proteínas ligam-se a tal molécula, ok? Portanto, isso é endocitose mediada por receptores. Porque as macromoléculas que vão ser endocitadas ligam-se previamente a locais próprios de proteínas receptoras da membrana. Cada proteína receptora é específica e apenas se liga a determinada molécula a transportar. Ok? E é basicamente isso. Ok? Pronto. E acho que é só isso, é exocitose e endocitose. Ok? Pronto. Depois a exocitose não tem nenhum tipo, não é? Basicamente a saída de macromoléculas através de vesículas. Ok? Vesículas, atenção. Pronto. Eu acho que é basicamente isso que vocês precisam saber. Bom, agora vamos passar para o sistema endomembranar. Endocitose, endomembranar, o sistema endomembranar. E vamos relacionar as funções dos organelos com esta parte dos transportes, a obtenção de matéria pelos seres heterotróficos. Ok? Mas só para vocês perceberem, para vocês terem uma noção mais ou menos da fagocitose, que é muito importante, é basicamente isto. No caso temos aqui, a partícula, temos aqui a partícula, que depois vai sendo ingerida passo a passo, ok? Muito bem, só para vocês terem uma noção. Portanto, rodeia o material originando-se uma vesícula fagocítica. Nos protistas, a fagocitose é frequentemente uma das formas de ingestão de alimentos. Ok? E está aqui depois a pinocitose. Portanto, processo endocítico em que as substâncias entram na célula em solução. Está aqui. Portanto, isto está aqui. Portanto, ela vai... desculpa, é para aqui. Sim, está aqui. Esta substância vai entrar e depois fecha. Portanto, essa substância ao entrar endocitose. Ok? Pronto. E é basicamente isso. Ok? Portanto, então esta parte é um bocadinho mais difícil e eu não gosto muito. Mas pronto, tem que ser, guys, tem que ser. Ora bem, portanto, a membrana plasmática faz parte de um sistema endomembranar complexo que, além desta, inclui o invólucro nuclear, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os lisosomas, diversos tipos de vesículas e os vacúolos. E as funções desse sistema passam sobretudo pela síntese e pelo transporte de proteínas e de lípidos. Ok? Pronto, então as funções dos organelos... a gente já viu a síntese proteica, não é? Faz parte do quê? Dos organelos, não é? Pronto. Que estas funções todas não conseguiam ser feitas sem os organelos, obviamente. Isto dos transportes é tudo graças aos organelos. A ATP é graças à mitocôndria. Pronto. Como a gente já viu na aula passada. Então, qual é o processo? Então, como é que a gente... portanto, como é que o sistema endomembranar funciona? Então, tudo começa no retículo endoplasmático, certo? Pronto. Então, o retículo endoplasmático, a gente sabe que existe o rugoso e o liso. Então, qual é a função dos dois? Como é que os dois vão fazer? Ora bem. Então, basicamente... O retículo endoplasmático... Primeiro, estamos a falar do retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, a gente sabe como possui ribossomas, portanto, associados à superfície externa da célula, vai fazer com que o retículo endoplasmático rugoso tenha um aspecto rugoso, e que isso vai ter a função de a síntese das proteínas, ok? Pronto. E por isso... o tipo, portanto, é formado por uma rede de túbulos, o retículo endoplasmático, e sacos membranosos, ou seja, já falámos dos cisternas, que formam um sistema contínuo com a membrana nuclear. Portanto, só aqui a fazer interagem com o... e depois agora o retículo endoplasmático vai interagir com o complexo de Golgi. Ok? Pronto. Isto para vocês terem uma noção que, para vocês terem uma pequena revisão do que a gente deu anteriormente, não é? E portanto, a gente também pode dizer que o sistema endomembranar está também interligado com processos de digestão, ou seja, intracelular e extracelular, o que é conseguido pela ligação estrutural e funcional entre retículo endoplasmático e complexo de Golgi e lisossomas. Pronto, isto foi basicamente o retículo endoplasmático.
O complexo de Golgi, portanto, imaginem, guys. Pronto, agora passando para o complexo de Golgi, porque isto é realmente rápido. Portanto, o complexo de Golgi, portanto, depois de passar pelo retículo endoplasmático, porque o que é que o retículo endoplasmático fará? Vai trazer, pronto, vai fazer uma síntese das proteínas, não é? E a sua migração para o complexo de Golgi, ok? E por isso, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a vesícula de transporte vá para o complexo de Golgi. E agora vamos falar do complexo de Golgi. Portanto, o complexo de Golgi portanto, vai receber essas vesículas, não é? E vai armazená-las e vai torná-las funcionais, as moléculas previamente sintetizadas pelo retículo endoplasmático. E portanto, o complexo de Golgi consiste de um conjunto de sacos membranares achatados que são empilhados e possuem uma série de vesículas. E possuem uma fase de formação, que é a fase cis, ok? E a fase cis, portanto, existe a fase cis e a fase trans. Fase cis e a fase trans do complexo de Golgi, ok? Portanto, as primeiras vesículas vão para a face cis do complexo de Golgi, que está mais próxima do retículo endoplasmático, é por isso que vem primeiro para a face cis, e recebe as suas vesículas de transporte e uma fase de maturação. E depois existe a outra fase de maturação, que é a tal fase trans, não é? Que origina vesículas que dele se desprendem, ok? Pronto. Portanto, aqui está, só para vocês saberem, a face cis, e a parte de baixo é a face trans, ok? Pronto. O complexo de Golgi, o complexo de Golgi também se sabe sintetizar macromoléculas, não é? Pronto. E as vesículas produzidas pelo complexo de Golgi podem ter diversas funções, de secreção, fundirem com a membrana plasmática, etc. Pronto. Então o que é que o complexo de Golgi vai fazer? Vai receber, armazenar e vai tornar funcional certas moléculas, ok? Forma vesículas de secreção e de digestão que permitem a renovação e o crescimento da célula, ok? Pronto. E isso é o complexo de Golgi. Depois do complexo de Golgi, essas vesículas de secreção e de digestão vão para os lisossomas, ok? Portanto, resumindo a sequência, portanto, primeiro é o retículo endoplasmático, depois é o complexo de Golgi e aí depois vai para os lisossomas, as vesículas. E portanto, algumas das vesículas produzidas e libertadas no complexo de Golgi possuem no seu interior enzimas hidrolíticas ou hidrolases, que permitem a digestão de compostos orgânicos. Estas enzimas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e ativadas no complexo de Golgi, onde são incluídas as vesículas que separam da sua fase trans e que designam-se lisossomas, ok? Pronto. E agora, pessoal, atenção, muita atenção. Os lisossomas realizam a digestão intracelular, não é? Como a gente sabe, a gente já viu anteriormente, há muitas aulas atrás, as funções dos lisossomas, e portanto a principal é a digestão intracelular. Portanto, os lisossomas realizam a digestão intracelular de produtos com origem diferente. E agora temos dois processos que os lisossomas fazem, não é? Que é a heterofagia e a autofagia. Portanto, primeiro a heterofagia, portanto, são digeridas substâncias provenientes do interior da célula através de um dos processos de endocitose, formam-se fagossomas ou vesículas que contêm as substâncias transportadas para o interior da célula, aos quais se fundem lisossomas. Ok? Pronto. Formando assim fagolisossomas ou vacúolos digestivos. Pronto. Então, isto significa, pessoal, portanto, basicamente a heterofagia consiste em tecidos infectados, células humanas especializadas, os macrófagos fagocitam bactérias, como a gente já viu, fagocitose. Ok? Esta matéria é muito difícil, eu não gosto. Portanto, os produtos da digestão, como aminoácidos e monossacarídeos, passam para o citoplasma, onde serão utilizados. Portanto, e o material não digerido é eliminado por exocitose. E agora a autofagia. Portanto, a autofagia caracteriza-se pela digestão de produtos da própria célula. Portanto, a própria célula vai
digerir certos produtos, portanto, do seu próprio, pronto, da sua própria, efetivamente, do seu próprio organismo, não é? E os lisosomas utilizam as suas enzimas hidrolíticas para eliminar organelos celulares danificados. Portanto, se uma célula está se um organelo está danificado, vamos eliminar isso, formando vacúolos autofágicos. E as enzimas decompõem o organelo e os compostos orgânicos resultantes dessa digestão são libertados no citoplasma, onde são reutilizados. Isto permite que a célula se renove de forma contínua. Peço desculpa por estar a ler, mas não há mesmo outra forma de ensinar isto. Pronto. E se um lisossoma se romper, que é normal dentro da célula, pode destruí-la por autodigestão. A parte boa dos lisossomas é que, exatamente, se forem destruídos, podem-se autodigerir, ok? Pronto. Portanto, resumindo, a autofagia é quando uma célula humana do fígado recicla metade das suas macromoléculas a cada semana por ação de lisossomas. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas o fígado consegue curar-se, não é? E, portanto, como é que o fígado consegue curar-se? Por ação dos lisossomas, ok? Pronto, os lisossomas possuem enzimas hidrolíticas ou hidrolases, concluindo, certo? As enzimas são formadas no retículo endoplasmático e ativadas no complexo de Golgi. E por isso, os lisossomas vão realizar processos de digestão celular. E por isso pode-se dizer que estes três organelos, portanto o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e os lisossomas, trabalham em conjunto, mantendo uma continuidade estrutural e funcional, o que é fulcral para a célula. Ok? Portanto, por proteínas formadas no retículo endoplasmático são modificadas no complexo de Golgi, transformando-se em glicoproteínas que são englobadas nas membranas de células de secreção. Nestas vesículas, a parte glicídica da glicoproteína encontra-se virada para o interior. Quando as vesículas se fundem com a mesma membrana, a parte glicídica fica virada para o meio extracelular, pronta para exercer a sua função. Portanto, resumindo esta matéria, portanto, o metabolismo celular. O passo 1, produzir enzimas. Hidrolases, pronto. Produção de enzimas, ou seja, hidrolases. Okay? Passo 2, formação de lisossomas. Passo 3, formação de um vacúolo digestivo e secreção. Ok? E, portanto, resumindo a heterofagia e a autofagia, portanto, acerca da digestão intracelular, pode ser heterofagia e autofagia. Portanto, heterofagia são digeridas substâncias provenientes do exterior da célula na sequência de um dos processos de exocitose. E, portanto, qual é a sequência de processos de endocitose? Primeiro, as enzimas hidrolíticas são produzidas no retículo endoplasmático e ativadas no complexo Golgi, onde são incluídas em lisossomas. 2. As moléculas do exterior são incorporadas numa vesícula endocítica. 3. O lisossoma funde-se com a vesícula endocítica, formando um vacúolo digestivo. 4. Ocorre a digestão de macromoléculas em micromoléculas dentro do vacúolo digestivo formado anteriormente, certo? E por último, quinto, as moléculas mais simples são absorvidas e os resíduos são expulsos por exocitose. Portanto, a exocitose, saída, certo? Então, os resíduos, obviamente, que saem da célula. Ok? Isso é a heterofagia. Depois a autofagia é um processo de digestão de produtos e estruturas da própria célula, renovando-as de forma contínua. Portanto, heterofagia, eu preciso de um outro ser vivo para ser digerido, pronto. Eu preciso de um ser vivo para sobreviver, pronto, é essa a palavra, sobreviver. Então, nós fazemos heterofagia, pessoal, ok? Porque nós ingerimos outro ser vivo para nos alimentarmos, é tal e qual como os glóbulos brancos e as bactérias, a fagocitose, como a gente já viu. A autofagia é quando as células podem consumir-se a si mesmas, ok? Pronto. Basicamente isso. Portanto, aqui vamos mostrar uma imagem muito importante, não é? Esta imagem é fundamental para vocês perceberem. Portanto, está aqui o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e os lisossomas, ok? Pronto. Portanto, a vesícula de transporte, não é? Portanto, primeiro, síntese de proteínas de retículo endoplasmático rugoso e a sua migração para o complexo de Golgi. Modificação das proteínas do complexo de Golgi é o segundo passo. E o terceiro passo é inclusão das proteínas em vesículas para exocitose. Ok? E é basicamente isso. E agora vamos fazer aqui, espera aí,
Vamos fazer aqui os exercícios da página 101 para ver se a gente já sabe esta parte, não é? E portanto, pergunta 1. Classifique como verdadeiro ou falso as afirmações. A. Os fosfolípidos apresentam posições fixadas na membrana. Falso. Falso porquê? Porque os fosfolípidos estão sempre a mover-se, ok? Portanto, não são posições fixas. B. As proteínas intrínsecas atravessam apenas uma camada de fosfolípidos. Falso, não é? Porque as proteínas intrínsecas passam pelo topo da bicamada e pronto, e depois... Enfim, pessoal, bora continuar. Ora bem. Então, os glicolípidos, portanto, as proteínas intrínsecas atravessam apenas uma camada de fosfolípidos. Falso, atravessam as duas camadas dos fosfolípidos, ok? Porque as intrínsecas atravessam as duas partes, ok? É para isso que, para conectar a parte extracelular da parte intracelular, para fazer depois, por exemplo, a difusão facilitada. C. Os glicolípidos encontram-se na face externa da membrana. Verdadeiro, exatamente. Este aqui é efetivamente verdadeiro, como a gente pode ver aqui estas árvores. Aqui. As árvores aqui. Ok. A seguir, D. Os fosfolípidos apresentam uma extremidade hidrofílica orientada para o interior da membrana. Falso, ok? Porque não, é assim, apresentam uma extremidade hidrofóbica no interior da membrana. Ok, pera. Não, no exterior da membrana. Sim, no exterior da membrana apresentam uma camada hidrofóbica. 2. Os glicolípidos e as glicoproteínas presentes na membrana plasmática encontram-se camadas da membrana celular e na camada de vesículas de exocitose. E a opção correta é a A. E portanto ficaria: os glicolípidos e as proteínas presentes na membrana plasmática encontram-se numa das camadas da membrana celular e na camada interna de vesículas de exocitose, ok? 3. Na difusão simples, e a opção A, na difusão simples anula-se o gradiente de concentração. Ok. Aqui diz que é esta que está certa, mas eu acho que por acaso não tenho muita certeza. Na difusão simples anula-se o gradiente de concentração. Um bocadinho de dúvida com isso, mas supostamente essa é a que está correta, ok? Pronto. 4. A osmose é o movimento e portanto é a opção C. Porque, portanto, a opção C diz que a osmose é o movimento da água solvente, que, portanto, será contra o gradiente de concentração de soluto. Atenção, a osmose é contra o gradiente de solução, gradiente de concentração do soluto. Agora, no solvente, a osmose anula-se. Ok, por acaso não tinha percebido isso. Ok. Pergunta 5. Na difusão facilitada, e portanto também a opção C, na difusão facilitada, as proteínas de canal permitem o transporte a favor do gradiente de concentração. Está certo. D. 6. Portanto, eu até podia dizer porque é que não podiam ser as outras, mas só vou ser straight up to the... Vou só get to the point. Pergunta 6. Pergunta 6. Quando as células são colocadas num meio hipertónico, ou seja, um lado onde há mais, seja soluto, seja solvente, o que é que acontece? A gente já viu isto na osmose. Portanto, quando são colocadas no meio hipertónico, portanto é a opção D, diminuem de volume, ficando plasmolizadas. Ok? Pronto, é a opção D. 7. Faça corresponder cada uma das descrições, a coluna A, a coluna B. Ok? Portanto, A. Permite a saída de macromoléculas das células. Isto só podia ser a exocitose. 3. B. A partícula a ser transportada liga-se a proteínas específicas da membrana plasmática. Só podia ser a 2. É a endocitose mediada por receptores. E a C. A célula, portanto, capta substâncias dissolvidas em fluidos. E, portanto, só podia ser a pinocitose. Ok? 4. Ok? Portanto, endocitose mediada por receptores é o 2. 8. Na bomba de sódio e potássio, e portanto é a opção A,
os íons deslocam-se através da ATPase contra o gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração, porque estamos a falar do transporte ativo. E, portanto, sendo contra o gradiente de concentração, não é? Portanto, os íons deslocam-se através da ATPase, ok? É assim que é feito. 9. No sistema endomembranar, e a opção A, o retículo endoplasmático rugoso é o único responsável pela formação de fosfolípidos da membrana. Ok? Pronto. Porque é verdade, é o único, o rugoso é o único responsável pela formação de fosfolípidos. Porque é o único, porque o retículo endoplasmático só serve exatamente para isso, para formar proteínas, não é? Neste caso, formar fosfolípidos. Ok? 10. Os vacúolos digestivos, e por isso, e portanto, é a opção A, intervém na digestão intercelular, portanto, lisossomas, não é? Estamos a falar de lisossomas, pela fusão dos lisossomas com vesículas fagocíticas. Ok? Pronto. Mas enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido esta matéria. Se tiver alguma dúvida, digam nos comentários. Esta matéria é um bocado difícil, mas enfim. O vídeo vai ficar por aqui e tchau.